Boa tarde, turma. Eu sou a professora Adriele. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E o assunto da aula de hoje é classe de palavras, em específico, o artigo e o numeral. Primeiro, o que é o artigo? O artigo é uma palavrinha que antecede o substantivo, seja ele definido ou indefinido. Qual que é a principal função desse artigo? Particularizar um determinado substantivo ou generalizar. Eis a diferença de um artigo definido e indefinido. Tá? O primeiro exemplo aqui, nós temos a criança está cansada. Eu tenho aqui como substantivo a palavra criança. O que está antecedendo este nome, este substantivo? O que antecede? Não é essa palavrinha a? A é um artigo. No segundo exemplo, os meninos brincam na calçada. Eu sei que a palavra meninos é um substantivo. O que está antecedendo essa palavrinha? Os, que também é um artigo. Nessa terceira, uma menina ruiva passeava no parque. Essa palavra menina, antes dela, o que está antecedendo esta palavra? Uma. Então, vejamos aqui que no primeiro exemplo eu tenho a palavrinha a, no segundo, os, e no terceiro, uma. Todas elas antecedendo o substantivo. No primeiro exemplo, eu estou definindo quem é essa criança, eu estou particularizando. Eu não quero dizer que é qualquer criança que está cansada. Eu estou mencionando esta aí, que a criança não é qualquer uma. Por isso que eu estou determinando. E é claro, o meu artigo, antecedendo o substantivo, ele deve concordar com esse substantivo. Se eu estiver dizendo criança, que é uma palavra feminina e singular, obviamente o meu artigo que vai anteceder vai ser singular e vai ser no feminino também. Tem que estar no feminino também, tá? Aí eu quero particularizar, eu vou dizer a criança, as crianças. Eu quero generalizar, estou dizendo que é uma criança qualquer, então eu digo uma criança e umas crianças, tá? Então, um artigo ele tem lá suas classificações que no próximo slide vou apresentar para vocês. A princípio, artigo é um nomezinho, uma palavrinha que vai anteceder um meu substantivo. Ele vai ser satélite desse substantivo, seja ele de qualquer classificação, ok? E o que é um numeral? Diferentemente do artigo, o numeral ele vai expressar uma quantidade exata de pessoas. Qual que é a principal função do meu numeral? É mostrar quantidade, seja ela de pessoas, seja ela de coisas, né? Objetos, seja de um lugar, que vai ocupar numa determinada sequência. E existem lá suas classificações, não é? Se eu disser, eu comi o dobro da pizza, eu estou querendo mostrar para vocês, leitores, que a quantidade exata de pizza que eu comi. Qual foi a quantidade? Eu estou dizendo uma pizza, eu estou dizendo comi o dobro. Então, eu tenho aí uma classificação, né? Qual que é a classificação desse tipo de numeral? Multiplicativo, ok? Quando eu digo que eu comi 2 pedaços de pizza, eu estou determinando ali, mostrando a quantidade exata, né? Eu estou colocando aqui para vocês que eu comi 2. Então, essa palavra 2 é um numeral. Qual é a classificação? Numeral cardinal, ok? Voltando para os meus artigos, eu tenho lá as suas classificações, assim como eu havia mencionado aqui. A criança, os meninos e uma menina. O que é um artigo definido, né? Quais são esses artigos definidos? Eu tenho o, os, masculino, né? Eu tenho o a e o as, feminino. Estes 4 artigos, eles sempre vão definir, vão particularizar, vão indicar um ser
conhecido que já foi mencionado antes, ou algum objeto de conhecimento ou alguma experiência. A principal função dele é particularizar, ok? Aqui eu coloquei um exemplo. A cidade amanheceu em festa. Eu tenho a palavra cidade, certo? Essa palavra cidade é um substantivo. O meu artigo deve concordar. Portanto, a cidade. Eu estou especificando, estou particularizando, não é uma cidade qualquer. E o indefinido é uma, uns, umas. Tanto um e uns masculino, um singular e o outro no plural, e uma e umas. Os dois, as duas palavrinhas, sendo feminino, uma no singular e outra no plural. Aqui eu já tenho a generalização. Eu tenho a indefinição desse substantivo, desse ser, vai indicar um ser qualquer, e a qual ainda não se fez menção. Então, eu posso dizer, há um homem na sala de espera querendo falar com você. Esse A aqui, esse H é com maiúsculo, tá? Início de frase, tá? Há um homem na sala de espera querendo falar com você. Ó, eu estou determinando quem é esse homem que quer falar com você? Não, eu estou indefinindo esse substantivo. É um homem, não sei quem é esse homem, é um homem qualquer. Reparem essa palavra, qualquer, tá? Eu não estou dizendo que é um único homem. Eu estou dizendo que é um homem qualquer. Aí eu tenho a classificação dos numerais. Aqui no primeiro é numeral cardinal, tá? Cardinais. Um erro de digitação aqui, mas vamos lá. Numerais cardinais, ele vai indicar uma quantidade do ser, uma classificação que nós conhecemos. 1, 2, 3, 4, não vai indicar ordem, não vai indicar fração, vai indicar o quê? Quantidade, tá? Então, ó, nessa carteira só há 2 notas de R$5. Então, aqui, ó, 2. Ele também vai anteceder um substantivo, notas, ok? Mas estou mostrando uma quantidade ali. Numeral cardinal é o numeral comum do dia a dia, tá? Agora, o numeral ordinal, ele vai indicar uma ordem, já não uma quantidade. Vai indicar um posicionamento de um determinado ser. Então, eu trouxe para vocês como exemplo, a segunda proposta foi aceita pela maioria da turma. Eu não estou dizendo que foi a primeira proposta, estou dizendo que foi a segunda, foi a terceira. Eu sou a primeira letra da chamada. Então, eu ganhei em terceiro lugar, certo? Então, vai indicar uma ordem. Já o numeral multiplicativo, o nome dele já fala, vai indicar uma proporção a um múltiplo dessa unidade, vai indicar um aumento, né? Então, se eu disser que eu comprou na livraria o dobro de livros que eu entendia, né? Esse comprou na livraria o dobro, significa que eu pretendi, vai indicar um aumento, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. Então, significa que é um numeral que vai multiplicando. E o fracionário já é o contrário. Fracionário, fração, é a diminuição dessa proporção, tá? Coube a ela 2/3. 2/3. Então, 2/3 da herança dos avós. Significa que foi uma proporção, tá? Comi metade da pizza. Então, essa pizza foi fracionada, foi proporcionada. Alguém comeu um pedaço e a outra comeu outro pedaço. Então, comi metade, ok? Mas surge uma dúvida. É fácil falar o que artigo é definido, indefinido, que tem numeral, que é fracionário, cardinal, ordinal, multiplicativo, beleza. Mas vai ter algumas frases que a gente vai acabar se questionando. Um é artigo ou é numeral? Então, eu trouxe para vocês algumas frases e uma dicasinha de você reconhecer se esse uma vai ser um artigo indefinido ou se ele vai indicar uma quantidade de um determinado, na verdade, indeterminado ser o objeto. Exemplo 1. Durante a reunião, houve um funcionário se manifestando acerca da greve. Reparem, houve um funcionário. Antes dessa palavrinha, um funcionário, aqui para frente, durante a reunião houve.
Eu estou especificando quem é esse funcionário? Eu estou particularizando? Eu estou dizendo quantos funcionários? Não, né? Então, vamos observar. Se eu fizer isto daqui. Durante a reunião, houve um funcionário qualquer se manifestando acerca da greve. Quando eu coloco essa palavra qualquer, quando eu agrego ela à frase, eu consigo identificar que eu estou indeterminando esse funcionário e não mostrando uma quantidade. Agora, se aparecer na frase a palavra somente um funcionário ou apenas um funcionário, aí sim vai ser o numeral, porque eu estou dizendo uma quantidade, é apenas um, tá? No primeiro exemplo, não tenho nada indicando, por isso que ele é um artigo indefinido, este um. Mas no segundo exemplo, apenas um funcionário se manifestou. Eu estou especificando aqui quantos? Apenas um. Somente um, só um funcionário se manifestou. Então, essa é a dicasinha que eu trago para vocês, tá? Aqui, mais exemplos. Quando viajamos, trouxemos só um presente para você. Então, repare que antes desse um, tem a palavra só. Quando aparecer só, apenas ou somente, eu estou indicando uma quantidade, portanto, numeral. Agora, se eu disser, ó, ao viajarmos, trouxemos um presente para você, no terceiro exemplo aqui. Trouxemos um presente, mas eu estou mencionando aqui a palavra só, a palavra somente, a palavra apenas? Não. Então, quando eu não mencionar, vai caber aqui a palavra qualquer. Ao viajarmos, trouxemos um presente qualquer para você. Então, esse presente qualquer significa que esse essa palavra qualquer cabendo aqui, e não tendo só, apenas e somente, antecedendo essa palavrinha eu logo de cara identifico que trata-se de ser um artigo indefinido. Agora aqui, ó, gostaria de encontrar só um amigo com quem eu pudesse me desabafar. Eu tenho aqui a menção, ó, só um amigo. Portanto, eu tenho no primeiro e no segundo exemplo numerais. Agora, no segundo exemplo, eu tenho um artigo indefinido. E no terceiro exemplo, vamos analisar. Ao sair, encontrei uma criança aos prantos lá fora. Eu estou determinando quem é essa criança? Estou apontando quantas crianças são? Não, eu estou dizendo que é uma criança qualquer. Portanto, ao sair, encontrei uma criança qualquer aos prantos lá fora. Isso significa que eu tenho o quê? Um artigo indefinido. Uma dica bem fácil, tranquila de vocês identificarem qual é a diferença entre um artigo e um numeral. Muito obrigada, essa foi a nossa aula de hoje.